Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança tudo quanto vos tenho dito. Quantos podem dizer amém? Queridos irmãos, todos nós, em algum momento da nossa trajetória como professores, vivenciamos situações desafiadoras, diante das quais não sabíamos o que fazer. Quem aqui já passou por isso? Todos nós, como professores, já nos deparamos com alguma situação que era um desafio tão grande que não sabíamos o que fazer. O contexto do versículo lido, ele também traz um momento em que os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo também estavam diante de um grande desafio, porque o Senhor Jesus concluiria a obra para a qual ele fora enviado. E os discípulos, irmãos, eles teriam que prosseguir na caminhada cristã sem a presença física do Mestre. E quando eles recebem essa notícia, eles ficam com o coração perturbado. Eles ficam numa situação, irmãos, extremamente difícil. Para encorajá-los, o Senhor Jesus fez uma promessa. O Senhor Jesus disse que rogaria ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo, o Consolador. E dentre várias coisas que o Espírito Santo faria, ele ensinaria todas as coisas e faria com que os discípulos lembrassem dos ensinamentos de Jesus. Eu tenho uma boa notícia. Essa promessa não era exclusiva para os 11 discípulos. Nós estamos incluídos nessa promessa. E à medida que nós nos colocamos sob o controle do Espírito Santo, ele nos capacita e nos ensina para que nós vençamos as situações desafiadoras e ensinemos de maneira eficaz. E por isso, amados irmãos, essa noite, o Espírito Santo quer falar aos nossos corações sobre o seguinte tema: a eficácia da aula ministrada por um professor cheio do Espírito Santo. Queridos irmãos, a aula ministrada por um professor cheio do Espírito Santo, ela produz resultados acima do esperado, porque é o Espírito Santo quem está no controle de todo o processo. Nós precisamos, irmãos, definir o que seria uma aula eficaz. Se estamos falando em eficácia de uma aula ministrada por um professor cheio do Espírito Santo, há necessidade de entendermos o que é uma aula eficaz. E, meus queridos, normalmente nós acabamos tendo um pouquinho de problema com duas palavrinhas: eficiência
e eficácia. São duas palavras que às vezes nós acabamos confundindo o significado, porque são palavras, irmãos, que têm a mesma raiz linguística. São palavras que têm a mesma origem linguística, mas o significado delas é ligeiramente diferente. Então, nós temos uma definição para eficiência e temos uma outra definição para eficácia. A eficiência tem como foco os meios que serão utilizados para realizar uma tarefa de modo correto, no menor prazo possível. E o que seria eficácia? A eficácia, irmãos, tem como foco não os meios. A eficácia tem como foco os resultados. A eficácia tem como foco, irmãos, um planejamento de como será realizada uma tarefa para que os melhores resultados possíveis sejam obtidos. Nós, partindo dessas duas definições, a definição de eficiência e de eficácia, podemos agora ampliar um pouquinho esses conceitos e falarmos sobre aula eficiente. O que é uma aula eficiente? A aula eficiente, irmãos, é aquela que tem como foco os meios, os recursos que serão utilizados para a ministração da aula. Ou seja, uma aula eficiente, irmãos, é uma aula que tem a preocupação com aspectos como espaço físico, como material didático, tem preocupação com recursos audiovisuais. A aula eficiente tem como preocupação o conteúdo, as atividades e o calendário. A preocupação do professor que procura ministrar uma aula eficiente, e às vezes ele tem isso embutido dentro de si e não fazia ideia. A preocupação do professor que procura ministrar uma aula eficiente é ministrar todo o conteúdo proposto dentro do cronograma que foi estabelecido. Por exemplo, nós estamos aqui num simpósio de professores de escola dominical e todos nós sabemos que nós adotamos as revistas editadas pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e essas revistas, irmãos, elas são compostas, na maioria das vezes, por 13 lições que são ministradas num período de 3 meses. Sim ou não? Qual é a preocupação do professor eficiente? Ele pega a sua revista da escola dominical e a preocupação é ministrar a aula, abrangendo todo o conteúdo proposto na revista, na lição bíblica, e dentro do cronograma que foi estabelecido, utilizando-se dos melhores recursos que tiver à sua disposição, conforme já mencionamos, como espaço físico, como recursos audiovisuais, dentre outros. Então, a preocupação do professor que ministra uma aula eficiente é conduzir o processo de forma correta dentro do prazo. E se nós pararmos para pensar, a grande maioria de nós estamos dentro dessa linha de ação. A grande maioria de nós tem procurado ser professores eficientes. Sim ou não? Essas são as preocupações que estão na nossa ordem do dia. Como é que vai estar o espaço físico? Eu tenho condições, eu terei o tempo adequado? Então, a nossa preocupação, irmãos, está muito
focalizada nessas questões que dizem respeito à eficiência. E eu quero dizer aos irmãos que não é errado ser eficiente. No decorrer da ministração veremos, irmãos, que a eficiência é importante. Mas o foco da nossa palestra de hoje não é a eficiência, é a eficácia. E o que seria, irmãos, então, uma aula eficaz? A aula eficaz tem como foco os resultados. Porque vocês já pararam para pensar que em nem todas as igrejas há um espaço físico adequado? Em nem todas as igrejas há recursos audiovisuais. Em nem todas as igrejas há professores que têm formação teológica ou formação superior. Então, nem sempre nós teremos à mão os meios, os recursos para desenvolvermos, irmãos, uma aula eficiente seguindo essa linha de raciocínio. Mas nós vamos encontrar alguns locais em que não existem esses meios, não existem esses recursos, mas existem resultados espetaculares. Porque o Espírito Santo está conduzindo esse processo. O Espírito Santo está ensinando e está capacitando esse professor de uma tal forma, irmãos, que os obstáculos são superados e os resultados são alcançados e o nome do Senhor é glorificado. É uma aula, irmãos, que ela é planejada. Ela é planejada para alcançar resultados individuais, resultados coletivos, resultados pedagógicos, resultados práticos e, no nosso caso aqui, resultados espirituais. É uma aula que é planejada, irmãos, não no sentido, eu preciso cumprir o cronograma, eu preciso cumprir o prazo, isso é importante, devemos fazer. Mas a aula eficaz, ela é planejada no sentido de alcançar resultados individuais, pensando em cada aluno individualmente. Resultados coletivos, pensando na classe a qual você foi incumbido de lecionar, e por que não pensar num horizonte mais amplo, de que modo a sua classe poderá influenciar o restante da igreja. Objetivos pedagógicos, porque a aula eficiente, nós cumprimos o cronograma e abordamos o conteúdo, mas será que o aluno aprendeu? Será que o que foi ensinado produziu alguma mudança no aluno? Esse ensino, essa aula eficaz é planejada de modo que o aluno ele possa se apropriar do ensino e possa colocar em prática na sua trajetória, no seu cotidiano, na sua vida enquanto crente na igreja e principalmente fora da igreja. Então, meus queridos irmãos, a aula eficaz, ela é muito abrangente, porque ela demanda um planejamento que muitas vezes, irmãos, precisa levar em consideração o curto, o médio e o longo prazo. E, meus queridos, o que nós precisamos entender é o seguinte: é que nós só conseguiremos ministrar aulas eficazes se nós tivermos o auxílio do Espírito Santo. Por isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? Segundo a grande maioria dos intérpretes, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado
pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito Santo. Ou seja, irmãos, nós, enquanto professores, se nós quisermos ministrar aulas eficazes, nós temos que convidar o Espírito Santo e dizer a Ele: Espírito Santo, eu estou saindo do controle, eu estou saindo de cena. Espírito Santo, assuma o controle da minha vida. Espírito Santo, assuma o controle do meu planejamento, porque eu não sei quais os meios, quais os caminhos que eu posso percorrer para alcançar a necessidade individual daquele meu aluno, mas o Senhor conhece todas as coisas. Para ampliar um pouquinho esse conceito, saudoso pastor Antônio Gilberto escreveu, irmãos, que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela ouve, segue, obedece e confia no Espírito Santo. Ela ouve, segue, obedece e confia no Espírito Santo. E nós, enquanto professores, precisamos entregar o controle ao Espírito Santo. E precisamos estar, irmãos, com a sensibilidade aguçada para ouvirmos o Espírito Santo, para seguirmos a orientação dada pelo Espírito Santo, para obedecermos aquilo que o Espírito Santo coloca, irmãos, no nosso coração, e para confiarmos no Espírito Santo. Porque às vezes o Espírito Santo, irmãos, ele dá uma diretriz, ele dá uma orientação e a gente começa a questionar: será? Isso é loucura, isso é coisa da minha cabeça, não é possível, será? Eu preciso confiar na orientação do Espírito Santo. Porque se nós fizermos isso, irmãos, como dissemos na proposição desta palestra, os resultados serão acima do esperado. Porque quem está conduzindo o processo não sou eu. Quem está conduzindo o processo não é você. Quem está conduzindo, direcionando o processo é o Espírito Santo. E o resultado será acima do esperado. Irmãos, o professor cheio do Espírito Santo, ele é orientado pelo Espírito em todas as etapas do processo. E que processo é esse, pastor? O Espírito Santo, ele vai estar no controle, irmãos, quando nós estabelecermos objetivos de curto, médio e longo prazo. O Espírito Santo precisa estar no controle quando estabelecermos objetivos individuais e objetivos coletivos. O Espírito Santo, ele precisa estar no controle, irmãos, quando nós estabelecemos objetivos. Vamos falar sobre objetivo individual. Às vezes, na classe que você foi incumbido de lecionar, tem ali um grupo de pessoas, e entre elas, há pessoas ali que o Senhor tem chamados específicos. Então, são pessoas que estão lá na classe, que eu e você somos professores, e às vezes, irmãos, se nós não tivermos a orientação do Espírito Santo para trabalhar objetivos individuais na vida desses alunos, o processo de formação desse futuro pastor, o processo de formação desse futuro missionário, o processo de formação desse futuro musicista, ele poderá ser prejudicado. Por quê? Porque eu, enquanto professor, não submeti o meu planejamento à orientação do Espírito Santo e não tive discernimento espiritual.
Então, irmãos, quando nós somos conduzidos, orientados pelo Espírito Santo em todo o processo, o Espírito Santo, ele te dá estratégia para que você possa abordar cada um desses alunos de forma específica. Assim como existem, irmãos, na classe que nós lecionamos, pessoas que têm chamados específicos, também existem ali pessoas que estão enfrentando situações que nós não temos a menor ideia. Pessoas que estão com problemas de depressão, de síndrome do pânico, pessoas que às vezes são sozinhos nas suas casas servindo a Deus, vivendo em meio a uma família onde há problema de vício de álcool, de drogas e outras circunstâncias terríveis. Às vezes lá na classe que nós lecionamos tem pessoas que são vítimas de agressão física, de agressão verbal. Isso para não mencionar outros tipos de agressão que às vezes nós não temos conhecimento. E às vezes nós estamos preocupados apenas em cumprir o cronograma, em abordar o conteúdo. Estamos preocupados, olha, eu preciso começar a tal hora e terminar a tal hora e abordar aqui todos os tópicos da lição. Nós excluímos o Espírito Santo do processo. Mas, irmãos, quando nós somos cheios do Espírito Santo e saímos do controle, o Espírito Santo ele vai dirigindo. E daqui a pouco o Espírito Santo coloca uma estratégia, coloca uma palavra na tua boca, que você não sabe, você não tem ideia do que está acontecendo, mas aquela palavra encontra o endereço certo. Aquela palavra, ela pode transformar uma situação que você não sabe, mas depois você vai ficar sabendo, porque a pessoa vai chegar e vai dizer, olha, professor, o senhor não sabe, professora, a senhora não sabe, mas tal dia eu cheguei na escola dominical assim, 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 e Deus te usou, e desde aquele dia a minha vida não é mais a mesma. É o Espírito Santo conduzindo quando nós estamos estabelecendo objetivos individuais. Às vezes nós esquecemos que a classe ela é composta por indivíduos com necessidades muito particulares, irmãos. Nós queremos ministrar para o todo. E o indivíduo? E as necessidades daquele aluno que entra e sai da escola dominical, e eu, como professor, não percebo a existência dele. Você, como professor, não percebe a existência daquele aluno. Então, meus queridos irmãos, o Espírito Santo ele precisa estar conduzindo esse processo. Quando nós estabelecemos também objetivos coletivos, objetivos para a classe. Você já estabeleceu um objetivo para a sua classe? Você já pediu para o Espírito Santo te orientar? Quem sabe a sua classe estar engajada no trabalho da evangelização. Quem sabe a sua classe estar engajada na ação social. Quem sabe a sua classe estar engajada, meus queridos irmãos, em diversas áreas que há necessidade na igreja e que nem sempre há pessoas disponíveis para estar atuando naquelas áreas. Um dos objetivos, irmãos, que o Espírito Santo pode colocar no nosso coração, no aspecto coletivo, é nós, irmãos, sermos um canal do Espírito Santo, para que a classe, no seu aspecto coletivo, possa estar engajada em diversas áreas e em diversas questões. No aspecto coletivo, como a classe para a qual eu estou lecionando pode de repente ser a primeira fagulha que vai provocar um grande avivamento. Então, irmãos, são objetivos que o Espírito Santo ele pode fazer desde que nós estejamos sob o controle dele, estejamos abertos às suas orientações. E objetivos, irmãos, de curto, médio e longo prazo. Se nós, irmãos, e muitas vezes todos nós somos assim, estamos preocupados em aulas eficientes e nós não temos objetivos, irmãos, de curto, médio e longo prazo. Que resultado nós esperamos alcançar no término desta lição? No término
deste trimestre, no término deste ano. Então, meus queridos, que resultados eu espero alcançar com a minha classe daqui 5 anos? Então, meus queridos irmãos, são objetivos de curto, médio e longo prazo, e esses objetivos, irmãos, eles precisam ser, irmãos, direcionados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo só fará isso a partir do momento em que nós sairmos do controle e nos abrirmos para que Ele assuma o controle do processo. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele precisa conduzir também o processo do estudo e da interpretação do texto bíblico. Porque, irmãos, o estudo e a interpretação do texto bíblico não é como o estudo e a interpretação de um outro livro qualquer. Não, irmãos, é completamente diferente. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. E eu só posso compreender a revelação de Deus se aquele que inspirou essa revelação tiver abertura para me orientar. Ah, pastor, mas existe tantos recursos, existe dicionário bíblico, comentário bíblico, enciclopédia, internet, existe tanta coisa, mas eu já me deparei com situações, irmão, na qual eu pego pilhas de Bíblia, pilhas de comentário, irmãos, e justo aquilo que eu estou querendo compreender, eu não acho em lugar nenhum. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu. Você vai com aquela ansiedade, olha, nesse comentário tem o que eu estou procurando. E você chega lá, a informação que eu mais preciso não está aqui. E aí, irmãos? É a hora que você precisa chamar, irmãos, o autor da Bíblia. Porque às vezes a gente confunde, irmãos. Aqui nós encontramos os escritores aqui, Moisés, não é? Paulo, e vai por aí afora. Esses são os escritores, mas o autor é o Espírito Santo. E eu preciso perguntar para ele. Você precisa perguntar para ele, não desprezando os recursos citados, porque eles são muito úteis, mas é o Espírito Santo, irmãos, através de uma coisa que é conhecida como a iluminação do Espírito Santo. Ele nos dá a capacidade de compreender a revelação de Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele precisa também direcionar a metodologia. Que metodologia? Espírito Santo, o Senhor quer que eu utilize para esta aula específica. Será que para aquela aula específica a preleção é a mais adequada? O Espírito Santo precisa direcionar qual a metodologia que será utilizada. Se eu utilizarei a preleção, uma roda de conversas, uma aula prática, quando às vezes a classe sai a campo. O Espírito Santo precisa direcionar esse processo, irmãos. Porque quando ele direciona, quando ele me dá a estratégia do que fazer, o resultado, irmãos, fica por conta dele. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Porque é o Espírito Santo que está no controle. E, irmãos, o Espírito Santo, ele precisa conduzir, irmãos, também a ministração. O Espírito Santo precisa conduzir a ministração. Porque quem é cheio do Espírito Santo, irmãos, acontece como o texto bíblico relata a respeito de Estevão. Não conseguiam resistir à sabedoria e à autoridade com que ele falava.
Sabe por quê? Porque ele era cheio do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas, meus irmãos. Queridos, a Bíblia Sagrada, ela demonstra que ser cheio do Espírito Santo era um requisito básico para exercer os ministérios específicos na igreja primitiva. Nós encontramos isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, no versículo de número 3. O texto bíblico diz o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Queridos, os irmãos são conhecedores do texto, os irmãos sabem que houve aqui neste contexto uma queixa das viúvas helenistas de que estariam sendo desprezadas na distribuição dos víveres. E elas fizeram uma queixa, irmãos, aos apóstolos, os quais deram essa resposta, de que eles deveriam escolher no seio da igreja 7 homens cheios do Espírito Santo. Então veja, aqui estamos falando da instituição dos diáconos. Eles exerciam um ministério específico no seio da igreja primitiva. E aí você poderia perguntar, mas pastor, o que é um ministério específico? Irmãos, alguns teólogos dividem ministério, a palavra ministério significa serviço. E alguns teólogos dividem ministério, irmãos, em ministério geral e ministérios específicos. O que seria o ministério geral? O ministério geral é aquele que foi outorgado a todos nós, que inclusive faz parte do tema deste simpósio. O ministério geral é fazer discípulos, é levar o evangelho de Jesus Cristo a toda a criatura, é ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é o ministério geral. Mas existem na igreja ministérios específicos. E, meus queridos irmãos, exercer o ministério do ensino na escola bíblica dominical é um ministério específico. E o requisito básico, irmãos, para exercer esse ministério é ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos sair do controle e pedir que o Espírito Santo assuma o controle. E isso só será possível à medida em que nós entrarmos pelo caminho da santificação, entrarmos pelo caminho, irmãos, da meditação e observância da palavra, entrarmos pelo caminho da oração, tivermos, irmãos, um relacionamento estreito, próximo com o Espírito Santo. Somente assim Ele poderá assumir o controle da nossa vida. E, irmãos, um exemplo de um professor que ministrava de maneira eficaz é o exemplo do apóstolo Paulo. E, meus queridos irmãos, quando nós observamos a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que o apóstolo Paulo, ele era cheio do Espírito Santo. Atos 9:17 vai dizer o seguinte: e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
Então, irmãos, aí está claro, o apóstolo Paulo era cheio do Espírito Santo. Queridos, assim como o pastor Antônio Gilberto ensinou, irmãos, Paulo, cheio do Espírito Santo, ele ouvia, seguia, obedecia e confiava do Espírito Santo. Veja o que diz Atos 13:2. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. O Espírito Santo disse, eles ouviram a voz do Espírito Santo e obedeceram à orientação do Espírito Santo. E os irmãos sabem o que aconteceu, irmãos. Uma grande revolução espiritual. Vidas que estavam, irmãos, sem ser alcançadas pelo Evangelho de Cristo, foram alcançadas porque Paulo ouvia e obedecia à voz do Espírito Santo. 1 Timóteo 4:1 diz, mas o Espírito expressamente diz. Olha aí, irmãos, o apóstolo Paulo dizendo, o Espírito expressamente diz. Ou seja, ele recebeu uma orientação direta do Espírito Santo e retransmitiu à igreja, irmãos. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja, ele ouvia, ele obedecia, ele seguia. Veja o que diz Atos 16:6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Ou seja, eles tinham um projeto, vamos anunciar a palavra na Ásia? Vamos. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo os impediu. O Espírito falou, eu não estou nesse projeto agora. Será, irmãos, que nós temos nos submetido à orientação do Espírito? Temos ouvido, confiado, obedecido? Será que os resultados não têm sido aquilo que esperamos, porque nós temos procurado ser somente eficientes? Queridos irmãos, olha que interessante, o Espírito Santo, ele orientava o apóstolo Paulo no processo de ensino. Veja o que diz a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Ou seja, Paulo, irmãos, ele não desprezava a sabedoria humana, mas ele, irmãos, recebia o ensino do Espírito Santo e transmitia para a igreja. E nós precisamos, irmãos, também fazer isso. Nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo ele conduza o nosso processo de ensino. Nós precisamos, irmãos, permitir que o Espírito Santo nos ensine para que nós possamos ensinar. E o ministério do apóstolo Paulo, o ministério de ensino do apóstolo Paulo foi eficaz. E foi eficaz, irmãos, de uma maneira evidente pelos resultados do ministério de Paulo. E que resultados foram esses? Plantação de inúmeras igrejas. Segundo resultado, estruturação doutrinária. Outro resultado do ministério do apóstolo Paulo foi a preparação de jovens obreiros, como por exemplo, Timóteo e Tito. E por último, transformação individual e coletiva. Através do ministério de Paulo, vidas foram transformadas individualmente falando. Mas também houve transformação coletiva, como aconteceu em Éfeso. Através do ministério de Paulo,
aconteceu, irmãos, um grande avivamento lá em Éfeso. Transformação, irmãos, na sociedade. O alcance do nosso ministério precisa ser mais amplo. A sociedade, ela precisa ser transformada. E nós podemos ser instrumentos para que os nossos alunos sejam essas ferramentas que Deus utilizará para transformar essa sociedade na qual estamos inseridos. Queridos, quero concluir esta singela preleção dizendo aos irmãos que, além dos conceitos de eficiência e eficácia, a administração, ela apresenta um terceiro conceito, que é o conceito de efetividade. Na teoria da administração, esses três conceitos são conhecidos como os 3E: eficiência, eficácia e efetividade. Já vimos, irmãos, que a eficiência tem como foco os meios que serão utilizados para realizar uma tarefa de maneira correta no menor prazo possível. A eficácia, ela espera, através do planejamento, alcançar os melhores resultados possíveis na realização de uma tarefa. E o que seria a efetividade? A efetividade é a capacidade de aliar a eficiência e a eficácia. Nós precisamos, irmãos, ser as duas coisas. Nós precisamos ser eficientes, mas também precisamos ser cheios do Espírito Santo, para que a nossa aula seja eficaz. E o resultado da efetividade é a transformação da situação existente. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que se nós formos eficientes, mas se nós, irmãos, formos cheios do Espírito Santo e seguirmos as diretrizes dadas por Ele, o resultado será efetivo. Haverá transformação. Transformação individual, transformação coletiva, transformação social. Deus vai transformar a cidade de Jundiaí, Deus vai transformar esse circuito das frutas, por que não dizer, Deus pode transformar o estado de São Paulo, o Brasil e o mundo, através da eficiência, da eficácia e da efetividade. Queridos irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando a cada um de vós. E agradeço mais uma vez o privilégio de poder ter estado aqui convosco. Amém. Meus irmãos, como temos feito, todos os nossos preletores recebem um certificado de participação, e isso é muito importante, para que cada um tenha um documento que prove que ele participou de palestras, de simpósios, de seminários. Isso é muito importante. Aqui nós temos o 9º simpósio da Escola Bíblica Dominical. Certificamos que o pastor Fábio Magalhães participou como preletor do 9º simpósio da Escola Bíblica Dominical, evento promovido pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo, realizado nos dias 19 a 21 de agosto de 2021. Assinado, pastor Ezequias Soares da Silva, presidente. Deixa eu assinar aqui. Muito bem, pastor Fábio está aqui.
Deus te abençoe.